espanhol, eu preferi inglês, porque espanhol para mim é muito mais É difícil. mais difícil, né, Fê? A pronúncia é complicadíssima. Fê, vamos fazer aquele curso lá, viu? Não, não desistimos não, tá aprovado, Ah, sim. só falta fechar a data. É que no escritório nós estamos cuidando da redistribuição de serviço no jurídico, tá dando um trabalhinho aqui, viu? Né, e É, quando você me chamou, eu estava em viagem. tá. Agora Júlio, vai dar certo. não vi, estourou o horário aqui, vou pedir para a Carol começar, tá? Vambora, tá bom. Deixar Abração, você. amigo. Cadê o questão de direito aqui? Esse aqui, beleza. Carol, pode iniciar. Enrolei aqui o Júlio, desculpa aí. Ó, já Imagina. tem até algumas perguntas na fila Opa, aqui. vamos lá. 1, 2, 3, valendo, hein? Vamos lá, mais uma aula, mais um curso com muito carinho para você, para que a gente possa conhecer de verdade o mercado imobiliário, o direito imobiliário. Eu sempre falo que hoje em dia tem muitos cursos, né? Em relação a todas as profissões. Em todas as profissões, isso vem acontecendo, os coaches, né? Então a pessoa se forma, no dia seguinte já está dando curso, vendendo uma coisa que nunca fez, vendendo uma coisa que nunca fez ou fez muito pouco. Eu acho que para você ensinar alguém, você tem que ser profissional naquilo. Você tem que ter feito, errado muito, acertado muito, para poder, de fato, poder ensinar. Então, sim, é dessa forma que funciona. Você erra muito, você aprende muito, então você tem bagagem, experiência para ensinar. E hoje eu fico um pouco preocupado, assustado, porque as pessoas se formam no dia seguinte, sou especialista, estou aqui para te ajudar, para te ensinar, vendendo cursos caríssimos e muita gente cai. Cuidado, tá? Não cai em golpe, não. Uma coisa é o mundo das redes sociais. Todo mundo é rico, todo mundo é feliz nas redes sociais. Na vida prática é outra coisa. Então, é muito importante você ficar atento em relação a isso. Não se venda pela imagem das redes sociais. Cuidado, tá bom? Falo isso com muito carinho, porque muitas vezes a gente acaba acreditando numa coisa que não existe. Então, cuidado. Vamos lá, vamos iniciar um curso aqui bem bacana, bem legal. Nós estamos trabalhando com teses de uso capião. Volto a falar, para fazer uso capião, nós temos que ter pelo menos aí 3 requisitos, 3 pressupostos. Dentro desses pressupostos, posse, mansa e pacífica e animus domini. Vou repetir, tá? Posse, mansa e pacífica e animus domini. O que é posse? A posse pode ser direta, indireta ou alternada. Eu posso fazer uso capião no meu nome, tendo a posse direta, ou seja, eu moro, eu resido, tendo a posse indireta, ou seja, eu alugo, eu empresto, contrato de comodato, e tendo a posse alternada. A posse alternada é a posse que eu, então, de fato, consigo fazer uso capião no meu nome, possuindo, uma posse a qual eu não moro, não resido, não alugo, não empresto, mas eu tomo conta do imóvel. A posse alternada, que eu trato no meu livro Direito Imobiliário de AZ, é aquela posse que eu tomo conta. Então eu coloco um cadeado, muitas vezes eu consigo demonstrar isso, eu tomo conta, eu tenho a posse exclusiva, a gestão exclusiva, não direta, não indireta, mas eu faço manutenções, faço benfeitorias, isso é muito comum nos imóveis de casa de praia, veraneio, então é muito comum isso também, tá bom? Vamos lá, quando nós falamos aqui de posse, eu quero trazer para você que posse é um requisito, um pressuposto do uso capião. Para que eu possa fazer uso capião, tanto o uso capião como as ações possessórias, manutenção de posse, reintegração, interdito proibitório, eu preciso ter a posse, E a posse pode ser direta, indireta ou alternada. A posse tem que ser mansa e pacífica. Ou seja, ninguém me processou, eu não processei ninguém. Cuidado, muita bobagem é falada na internet, o YouTube está muito poluído. Qualquer pessoa liga uma câmera e sai falando o que não sabe, o que não entende, o que nunca fez ou pouco fez. Então, o YouTube muito poluído, hoje tudo é muita venda agressiva, publicidade paga no Google, no YouTube, está muito cansativo isso, e hoje eu vejo vários vídeos verdadeiros absurdos. Então, pessoas do mundo jurídico falando que a posse não é mansa e pacífica a partir do momento que tem uma ação em andamento. Não, não é bem assim. Para que a posse não seja mansa e pacífica, eu preciso o quê? Eu preciso provar que eu fui condenado, Na verdade, aquele litígio que envolve o imóvel, ocorreu trânsito em julgado, porque não cabe mais recurso.
se existe uma discussão, se ainda está em discussão cláusula suspensiva, eu, de fato, eu preciso sim saber que eu tenho a posse mansa e pacífica. A posse só deixa de ser mansa e pacífica quando existe uma decisão com o trânsito julgado. Então não tem mais recurso em andamento. Detalhe importante, tá? A posse só é, né, de fato, ou melhor, ela só deixa de ser mansa e pacífica a partir do momento que existe uma condenação, ou trânsito julgado. Condenação e trânsito julgado. Quando nós falamos da posse mansa e pacífica, não é um boletim de ocorrência que vai tirar a posse mansa e pacífica. Não é um boletim de ocorrência, não é uma notificação judicial, extrajudicial, não é uma outra ação, demarcação de terras, retificação de área, danos morais, não. O que tira a posse mansa e pacífica, única e exclusivamente, é o quê? São as ações possessórias e petitórias. Ações possessórias, nós estamos falando do quê? Reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. São as ações possessórias, ok? Ações petitórias, reivindicatória, emissão na posse e ação de resgate. Então, esse grupo de ações, as possessórias petitórias, como trânsito julgado, ou seja, não cabe mais recurso, aí sim, aí eu de fato vou acabar perdendo a posse mansa e pacífica. Como que eu descubro essa posse mansa e pacífica, hein, professor Júlio? Eu consigo descobrir se ela é mansa e pacífica ou não, eu consigo de fato provar através, única e exclusivamente, das certidões, né? Certidões do distribuidor civil. Na ação de uso capião, ou no uso capião extrajudicial, ou no uso capião extrajudicial, eu vou provar que a minha posse mansa e pacífica com quais documentos? Certidão do distribuidor civil. Planta, memorial descritivo, não prova posse mansa e pacífica. Certidão de propriedade não prova posse mansa e pacífica. O que prova a posse mansa e pacífica com exclusividade são as certidões do distribuidor civil, da esfera estadual e da esfera federal, ok? Então, o advogado, a advogada, você quando vai fazer uma petição de uso capião, você vai juntar planta e memorial descritivo? Vai, mas é outra coisa, isso não tem nada a ver com posse mansa e pacífica. Você vai juntar, você tem que juntar a certidão do distribuidor civil para provar que a posse do seu cliente é mansa e pacífica, porque vai provar que não tem ação em andamento, e se tiver em andamento não tem o trânsito julgado, ok? Combinado? Então, a posse mansa e pacífica eu provo assim, certidão do distribuidor civil da esfera estadual e da esfera federal. E o animus domini, hein? O famoso animus domini. Animus domini nada mais é que a alma de dono, a intenção de ser dono. E eu provo o animus domini com documentos praticamente parecidos com os documentos que eu provo a posse. Benfeitorias, manutenções. Quando eu alugo, sou locador, né? Eu provo que eu tenho alma de dono, me acho dono. Declarações de vizinhos, declarações confrontantes, declarações de pessoas, testemunhas, eu consigo provar o animus domini, que nada mais é que a alma de dono. Animus domini é a alma de dono, ok? Legal. Então, para fazer uso capião, eu preciso saber que eu preciso ter 3 pressupostos, 3 requisitos: posse, mansa e pacífica e animus domini. Detalhe muito importante também, muito importante, para pensar em fazer uso capião, e além desses requisitos, eu preciso escolher o procedimento. E em relação aos procedimentos, nós temos 3. O primeiro procedimento é o chamado procedimento extrajudicial, é aquele feito no cartório, escritura pública, tabelião de notas, e depois eu vou registrar essa escritura pública no registro de imóveis. Segundo procedimento, eu troquei a ordem, mas não tem uma ordem específica, é o judicial, a petição judicial, vou buscar o Poder Judiciário. E o terceiro procedimento de uso capião é o administrativo, equipara-se a REURB, regularização fundiária, tá bom? Então veja, nós temos 3 procedimentos que podemos usar. Cuidado, estão vendendo para nós que a advocacia extrajudicial fica milionário, que não sei o que, os grandes honorários da advocacia. É engraçado quem promete isso, gente, se você for ver, né, não é milionário. Né? Então, é engraçado que as pessoas prometem uma coisa que não são, prometem uma coisa que não conquistou. É interessante, né? Eu prometo que você vai ganhar milhões com a advocacia extrajudicial, mas nem advogado eu sou. Ou eu prometo que você vai ganhar milhões na advocacia extrajudicial, mas eu vivo de um concurso público, eu sou servidor público e uso a advocacia como bico e engano os outros vendendo curso. Que é isso, né, gente? O mundo, as coisas mudaram, né? Tanto golpe, né? Cuidado, na verdade não existem esses grandes honorários. Grandes honorários na advocacia é quando você se especializa, quando você ama o que faz, aí o resto é consequência. Mas não existe um ramo certo ou não, você tem que ser bom naquilo que você faz. Ser especialista no ramo que você escolheu. Então, cuidado. Vamos lá, quando nós falamos aqui da utilização do uso capião extrajudicial, diferente do que estão vendendo para nós, o uso capião extrajudicial não vou usar sempre, nem sempre dá para usar, porque o cliente não tem documentos, o cliente quando nos procura, além de não ter documentos, provas, ele já existe uma iminência de litígio, então não vou fazer no cartório, tem menor, tem incapaz,
Muitas vezes o caso é confuso, não tem contrato, então vou fugir do cartório porque não vai dar certo, só vou perder tempo e gastar dinheiro, fazer com que o meu cliente tenha um prejuízo irreparável. Então, 98% dos casos são judiciais, tá? Vendem uma coisa para nós que não existe, mas é fácil de provar. Pega o nome dessas pessoas que vendem esses cursos e pesquisa quantos usos capiões ela tem no nome, quantas ações imobiliárias ela tem no nome. Você vai ver que é pouca coisa, você vai ver que ela vende uma ilusão, uma coisa que nem ela é. Ele vende uma coisa que não existe. Então, cuidado. Vamos lá, quando nós falamos de uso capião de herdeiro, de herança, é um ponto importante. Nós temos 36 espécies de uso capião. E para usufruir do uso capião de herdeiro, nós precisamos, de fato, lembrar das causas, né, impeditivas ou suspensivas de uso capião. O uso capião, gente, é definido nesse curso, quero deixar bem claro, é definido como uma aquisição de propriedade originária, decorrência de um longo período de uso, configurando posse pacífica e contínua do bem móvel, imóvel. Nós temos várias espécies de uso capião, mais de 36. No uso capião de imóvel de herança, objeto de herança, que atualmente é possível, nós vamos trabalhar normalmente com o uso capião do 1238 do Código Civil, que é o que rege a aquisição de bens por uso capião. Já o uso capião extrajudicial, ela aparece, né, o pedido da uso capião em cartório é um procedimento regulamentado pela Lei 6.015/73, a famosa Lei de Registros Públicos. Importante falar sobre isso, né, a famosa, charmosa Lei de Registros Públicos, que foi alterada, né, essa charmosa Lei de Registros Públicos foi alterada pelo artigo 216A. Então, importante também, esse artigo 216A foi incluído pela Lei 13.105/2005, no que trata de uso capião, Código de Processo Civil, e pela Lei também 13.465 de 2017, que regulamentou, né, também com o provimento 65 o uso capião extrajudicial, provimento 65, que é do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, gente, a legislação prevê que o benefício do uso capião ele pode ser suspenso ou impedido em alguns casos, em algumas situações. E aí eu trago para você casos em que o direito ao uso capião não se aplica, né? Então, eu diria o primeiro, bens como bens públicos, cuidado, tem várias exceções, imóvel público desafetado, imóvel público sem natureza jurídica, imóvel público sem destinação social. Então, nós temos exceções sim, existe a possibilidade de uso capião de bem público, mas temos que analisar o contexto. Também seria uma causa que não se aplica o uso capião pessoas com idade inferior a 16 anos, pelos enfermos ou com deficiência mental, por não terem o necessário discernimento para a prática desses atos. Também, entre cônjuges durante a vida conjugal, a esposa não pode impedir o direito de uso capião de um imóvel, do marido, por exemplo. Outra coisa, entre os ascendentes e descendentes, durante o poder de família, também não se aplica o uso capião. Pais, filhos, avós que residam utilizam bens de seus relativos, fato. Entre tutelados e curatelados, né, seus tutores e curadores, durante a tutela e curatela. Entre as pessoas que, mesmo por causa transitória, não podem exprimir a sua vontade, também não se aplica o uso capião. Em relação às causas suspensivas, eu diria que nós temos aqui a situação que a uso capião não pode ser concedida contra quem está fora do país, em serviço público prestado para a União, Estados e municípios, e também é impedido contra os proprietários que estiverem servindo nas Forças Armadas, né, no Exército Nacional, em tempo de guerra. Quando nós falamos de solicitar o uso capião, nós podemos solicitar, então, de forma judicial, extrajudicial e administrativa. A administrativa se equipara a ser a REURB. E aí eu trago para você, dentro desse contexto, cabe ou não cabe, professor Júlio, uso capião de herdeiro? Sim, cabe. Por quê? Qual que é o contexto disso? O herdeiro pode pleitear uso capião extraordinária de imóvel objeto de herança, mesmo no caso de uso capião objeto de herança. Isso ocorre graças a um julgado do STJ. A petição inicial vai ser feita de acordo com o 319, com o 320, os documentos que provam a posse, mas pacífica nos nomes, mas essa peça você vai trabalhar com alguns contextos diferentes. Então, vai trabalhar exordial, conforme o artigo 319 do Código de Processo Civil, mas precisa necessariamente trabalhar um binômio, que é a gestão exclusiva da posse, gestão exclusiva, ou seja, o autor, os requerentes, eles pagam a conta com exclusividade, somente eles pagam as contas com exclusividade. Outro detalhe importante também, quando nós falamos de uso capião de herdeiro, de herança, eu preciso provar que a posse é exclusiva. Então, dois pontos importantes, tá? Gestão exclusiva e posse exclusiva, ok? Gestão exclusiva e posse exclusiva. Eu consigo trabalhar dentro do uso capião, do 1238, claro que eu tenho que provar os requisitos do 1238, preciso provar os requisitos naturais desse uso capião,
posse, mas pacífica nos domínio, mas eu preciso também, nesse contexto, é muito importante que eu prove esse binômio, gestão exclusiva, anote aí, o uso capião, quando você é contratado por um cliente para fazer um uso capião que tem herança no meio, que o herdeiro tem a posse exclusiva e a gestão exclusiva, você precisa usar isso, esses argumentos, posse exclusiva e gestão exclusiva, tá bom? Então, muito importante isso. Então, eu preciso trabalhar com esses requisitos. É a grande tese desse uso capião. Quando ocorreu essa mudança de pensamento, que até então não poderia fazer uso capião objeto de herança, essa mudança de pensamento ela ocorreu em 2018, necessariamente a decisão 6/6/2018, o caso, né, foi o primeiro caso do RESP, recurso especial, o caso o imóvel era objeto de herança, ficou declarado que é possível a um dos herdeiros pleitear a declaração da prescrição aquisitiva do bem através de uso capião, desde que observados os requisitos mínimos para a configuração da uso capião. Posse, mansa e pacífica nos domínio. E esse uso capião foi feito, é o extraordinário, que não tem limite de metragem, permite fazer uso capião sem má-fé, não tem que ter justo título, posso ter outros imóveis, outras ações no nome de uso capião, que não vai possibilitar o uso dessa ferramenta. Esse contexto, esse julgado na época, conforme os artigos, né, previstos no Código Civil, entre eles o 1238, nesse contexto, nessa ação que gerou toda essa jurisprudência, o prazo de 15 anos de posse, acumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição dos demais proprietários ou terceiros. O entendimento, gente, foi reafirmado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ao reformar um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação de uso capião, anteriormente julgada extinta, sem resolução do mérito. O primeiro caso, né, que nós tivemos essa mudança de jurisprudência, foi julgado em primeiro grau, extinto sem resolução do mérito. Então, você quando é contratado para fazer um uso capião de herança, o que você tem que usar? Esse RESP, que eu estou falando para você, que eu já vou te passar um número, e além desse RESP, 2 requisitos a mais, a posse, mansa e pacífica, animus domini, são os requisitos comuns a qualquer uso capião, mas esses requisitos a mais, o binômio, que é a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel, tá? Então, importante. Na época, essa ação de uso capião extraordinária, proposta por um dos herdeiros, buscava o reconhecimento, gente, em seu favor, do domínio do imóvel, né, objeto da herança. Em primeira instância, a sentença foi posteriormente confirmada pelo TJSP, o juiz julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que o fato de a herdeira afirmar que é possuidora do bem de forma exclusiva não permite que ela adquira a propriedade individualmente, pois a tolerância dos demais herdeiros gera a detenção do bem, mas não a posse. Foi isso que a juíza em primeiro grau decidiu, depois o Tribunal de Justiça manteve a decisão. E aí a relatora do recurso especial da herdeira, na época a ministra Nancy, destacou que o falecimento ocorre, com o falecimento ocorre a transmissão do imóvel aos seus herdeiros, conforme regra do artigo 1784 do Código Civil. E a partir dessa transmissão cria-se um condomínio inclusive chamado de pró-indiviso sobre o acervo hereditário, regendo sim o direito dos cordeiros, quanto à propriedade, a posse da herança também. E pelas normas relativas ao condomínio, como mesmo disposto no artigo 1791, parágrafo único do Código Civil, apontou a ministra naquela época, todavia a relatora destacou que o STJ possui jurisprudência no sentido que é possível o uso capião, o condômino, né, o uso capir, em nome próprio, desde que atendido os requisitos legais da uso capião e que tenha sido exercida a posse exclusiva pelo herdeiro condômino, né, como se fosse dono, um chamado animus domini, e aí ficou concluído nesse julgado, nesse acordo de terceiro grau do RESP, recurso especial, ficou concluído, portanto, que a presente ação de uso capião ajuizada pela recorrente não haveria de ter sido extinta sem resolução do mérito, devendo os autos retornar à origem a fim de que esta seja conferida a necessária dilação probatória para a comprovação da exclusividade da sua posse, bem como dos demais requisitos da uso capião extraordinária, concluiu na época a ministra ao determinar o retorno dos autos à vara de origem. Esse RESP, gente, que você tem que colocar na sua peça, o pulo do gato aqui do nosso curso, da nossa aula, é esse RESP e os 2 requisitos, os binômios, né, posse exclusiva e gestão exclusiva, é o que tem que aparecer na sua peça. O resto você vai fazer do jeito que você faria o uso capião. Esse RESP é o 16, anote aí, RESP, recurso especial que é julgado no Superior Tribunal de Justiça, 16.31.859, 16.31.859. Então, no Brasil ficou pacificado sim, é possível o uso capião de herdeiro, o uso capião de herança, é fato, é uma realidade, não adianta a gente fechar os olhos em relação a isso,
Professor, eu sou herdeiro e quem mora no imóvel é meu irmão, minha irmã. O que eu faço para não perder esse imóvel? Se você não quer perder os seus direitos de herança a respeito desse imóvel, tem uma saída. E a saída única, exclusiva, é você fazer um aluguel simbólico, um contrato de comodato. Ah, professora, ele e ela não quer assinar um contrato de comodato nem de locação simbólica. Então vai ter que fazer uma ação de arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, é a única saída. Porque está pacificado no Brasil, sim, que existe a possibilidade do herdeiro, que tem a posse exclusiva, faça a gestão exclusiva do imóvel, possa fazer uso capião, tá? Então, é fato. Pode até um juiz, uma juíza em primeiro grau julgar diferente, mas vai ser reformado em segundo grau. E se não for reformado em segundo grau, vai ser reformado em terceiro, porque é um juiz, uma juíza muito desatualizado, entende? E aí eu falo a diferença das varas especializadas e das varas que não são especializadas. A vara especializada é uma vara que só julga o uso capião, vara em riscos públicos, mas nem todo município tem, né? Então nós vamos trabalhar com a vara civil, quando a gente não tem a vara especializada. E essa vara especializada, ela é excelente porque ela conhece o assunto. A vara que não é especializada é 880, pode conhecer o assunto ou não, tá bom? Vamos lá, tem perguntas boas aí, hein? Tem perguntas boas. Então, você anotou o RESP? 16 31 859, tá bom? Esse é o RESP, 16 31 859, ok? Vamos lá para as perguntas. Deixa eu convidar todo mundo aqui. Antes de eu responder aqui, eu quero convidar todo mundo, tá? Você quer fazer uma pós-graduação, você que é advogado, advogada, corretor, investidor, tem uma pós muito bacana, é 958, é online, tem plantão de lua uma vez por mês, homologada, claro, pelo MEC, reconhecida pelo MEC, muito legal. Entra no site www.portaleso.com.br, essa pós está à sua disposição para você estudar muito, né? E virar um especialista em mercado em direito imobiliário, tá bom? E a minha pós, eu sou professor titular, coordenador do curso também, tá bom? Tem a pós Direito Registral, tem a pós Direito Civil, fantástico. E várias outras pós, coordenada por outros professores também, de outros ramos também. Muito legal, fora os cursos gratuitos, os cursos em conta, tudo à sua disposição, tá bom? Quem quiser marcar uma mentoria comigo, uma consulta, o telefone do WhatsApp do escritório é o 11 97685 3891. 11 97685 3891. Esse é o telefone WhatsApp do escritório. Tem também o fixo, que é o 11 20 61 5649. Você pode entrar no meu site também, que é o www.professorjuliocesarsanches.com.br. Você consegue agendar uma consulta, uma mentoria também. O e-mail é julio.professor.direito@gmail e o Instagram é professor.julio.sanches. Siga o professor nas redes sociais. Eu ainda tenho o Facebook, que é Júlio Sanches 2, se eu não me engano, tá bom? Então, siga o professor nas redes sociais também. No canal do YouTube é Júlio César Sanches, professor Júlio César Sanches também, com muitas aulas à sua disposição de forma gratuita também. Vamos lá, gente. Ó, então, vamos responder as perguntas aqui. Vamos lá. Vamos responder a Monique Cruz, estudiosa, sempre atenta. Qual a importância do patrimônio e afetação? Na verdade, o patrimônio e afetação, Monique, ele tem muito a ver com o imóvel na planta, construtora, incorporadora, a compra do imóvel na planta. Quando eu compro um imóvel na planta de uma construtora, uma incorporadora, que tem um patrimônio de afetação, isso quer dizer o quê? Que eu tenho mais segurança. Porque se a construtora e incorporadora falir, eu não vou perder o empreendimento imobiliário. Diferente do pequeno, médio construtor, ou aquele construtor que constrói, mas não tem imóvel na planta. Ou melhor, não tem patrimônio de afetação, não existe uma garantia. Se ele falir, quebra tudo e eu acabo perdendo, né? Perdendo o investimento que eu fiz. Então, o patrimônio de afetação, de fato, é uma garantia para aquele que compra, porque para registrar o patrimônio de afetação, passa pelo crivo do cartório, analisando, conferindo várias certidões, tá bom? Legal, Monique, boa pergunta. Bem de família, professor Júlio, pode ser penhorado e vendido sem autorização judicial? Pode sim. Existem vários boatos, né? A internet, meu Deus do céu. O YouTube já foi muito bom, viu, gente? Se você que quer aprender de verdade no YouTube, siga professores, autores de livros, conselhos de classe, porque tem responsabilidade no que fala. Agora, falar qualquer groselha, qualquer pessoa fala. Liga uma câmera e sai falando. E o que tem explicação, informação errada e absurda, hein? O bem de família é lindo, na teoria. Na prática não é bem assim. Para que eu tenha um respaldo do bem de família, eu preciso ter uma verbação que aquele imóvel é o bem de família. Uma verbação no cartório de imóvel. Se eu não tenho essa verbação, não há que se falar em proteção. E mesmo tendo essa verbação, esse bem de família, existe uma discussão se é caso bem de família ou não. Nós temos diversas situações no Brasil que não tem bem de família. Fiador, né? Um grande exemplo, avalista. Então, cuidado com esse bem de família, que nem sempre é assim. Para ser penhorado, eu preciso de autorização judicial? A resposta é não. Tá? Não preciso de uma autorização judicial, não. Eu posso fazer via requerimento. Se eu não conseguir, eu posso pedir dentro de um processo essa penhora também. Tá bom? Quando é devolvido no caso de compra de imóveis na planta e ocorre desistência por parte do adquirente, da incorporadora.
Na verdade, quando eu desisto, existe o distrato, né? E quando é consensual, a construtora, a incorporadora e o consumidor, o comprador, chegam a um consenso de desfazer o negócio. Distrato, não tem litígio, não tem briga. Quando não existe distrato, não é possível distrato, aí é uma ação de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos. Nós temos, sim, no cenário jurídico atual, várias decisões de devolução de 100%. Por quê? Porque quem deu causa foi a construtora, a incorporadora. Quando não deu causa, aí a devolução normalmente ela chega em torno de 70%, tem discussões, depende do caso concreto, tá bom? Nós temos a lei do distrato, né? A recente lei. A lei do distrato ela veio para criar um percentual de devolução, 50%, 70%. Mas ainda, sim, existem jurisprudências fortes no sentido que se a construtora e incorporadora deu causa, a devolução ultrapassa esse percentual ditado pela lei. A lei chamada lei, que é a lei do distrato. Né? Então, em regra, sim. Quando nós temos o patrimônio de afetação, a ideia é que a devolução ocorra em 30 dias, sim, e também, né, o prazo de 180 dias em relação ao atraso. Procede sim, tá bom? Procede sim. Legal. Gente, com muito carinho, hein? Vamos lá, vamos responder. Tem mais perguntas aqui, ó. Quero dar bom dia para todo mundo que está assistindo. O Edgar, a Monique Cruz, sempre atenta às aulas, fez as perguntas aqui. O Edgar, legal. Comprei uma posse há 15 anos. Tenho benfeitoria, resido em 2 lotes. Tenho a luz paga há 13 anos, nunca paguei IPTU. Dá para fazer os capião sim, Edgar. Dá para fazer sim. A Karina Abreu, dar como aula de rescisão de uso capião. Rescisão de uso capião, na verdade, existe a ação de nulidade de uso capião. Quando eu ganho uso capião. Por exemplo, eu consigo fazer o uso capião extrajudicial. Se eu conseguir registrar no cartório, existe a ação declaratória de nulidade, para pedir a nulidade do registro. A Marcela Menezes está aqui conosco, advogada, especializada também em direito imobiliário, aula maravilhosa. Obrigado, Marcela, querida Marcela. Legal. Fortaleza, Karina, hein? Mora bem, hein? Que gostoso, hein? Vai na praia? Karina, que lugar lindo, hein? A Karina Abreu pergunta, reivindicatória, meu uso capião tem como anular? Já tem 2 anos. Não, reivindicatória não anula o uso capião. A reivindicatória eu quero o imóvel de volta, né? E a Karina está dando uma sugestão aqui. Dar uma aula de reivindicatória e falar sobre o assunto. Vamos fazer isso. Legal, gostei da ideia assim, tá bom? E tragam sugestões de temas, gente. Tragam sim. O Antônio Jairo mora há 40 anos no imóvel, minha avó faleceu em 2013, há 10 anos. Os 15 anos para requerer o uso capião são contados a partir da data de falecimento dela. Na verdade, o uso capião é a partir do momento que você tem a posse, né? Você tem a posse, você pode contar essa posse com ela ou sem ela, tá? Sem ela, você tem a posse exclusiva, tá bom? O Edgar que é do Rio de Janeiro, hein? Gente, legal, né? Então, mais um curso, mais uma aula com muito carinho, muito amor para você se especializar no assunto. Eu agradeço a você, muito obrigado e até a próxima.